que é a Igreja Batista do Primavera. Né? Então, hoje ele está lá, né, falando do amor de Deus ali. Como eu falei, é o mês da família. Né? A nossa denominação batista, né, quase todo mundo aqui sabe, quem não sabe vai saber hoje, né? No mês de maio a gente comemora o mês da família. Então, assim, todas as pregações são voltadas para a família. Né? E nessa noite a gente vai continuar falando algo sobre a família. E durante todo o mês, né, vários temas, né, porque a família envolve diversas áreas, né? E nessa noite, a gente vai estar falando sobre a autoridade, né, dos pais sobre os filhos. A autoridade do pai sobre os filhos. É algo muito importante, né? Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. E quem não é pai, mas tem um pai, ou já teve um pai. E nessa noite a gente vai estar aprendendo alguns princípios, né, que a gente como pai, e a gente também como filho, deve fazer, né, para que a gente vá bem, para que a nossa família vá bem. E a gente vai estar logo mais lendo, né, em Deuteronômio, um texto muito interessante. E a gente tem visto, né, infelizmente, alguns pais que têm deixado passar, ou têm deixado faltar, né, aquilo que o Senhor nos dá como autoridade. Né? Os papéis na família têm se invertido, né, muitas das vezes, porque nós sabemos que o líder espiritual da família é o pai. O pai, ele recebeu a autoridade, né, de Deus para ser o responsável pela espiritualidade da família. E infelizmente a gente tem perdido isso ao longo dos anos, ao longo do tempo. E a gente vai ler um texto, né, no qual Moisés já falava para o povo, ou já tentava implantar no coração do homem aquilo, né, que deveria, ou que deve, né, ser passado de geração em geração, e chegando até os nossos dias. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, se eu não me engano, é o 5º livro, mais ou menos, do Antigo Testamento. Abram aí, a gente vai ler. Amém? Os irmãos acompanhem a partir do 1º. Esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde há leite e mel, com fartura, leite e mel com fartura, como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência os seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar.
amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Continue falando conosco nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ter autoridade nessa noite de falar do Teu amor e que pessoas aqui possam entender aquilo que o Senhor quer para cada um. Para a glória do Teu nome é que nós oramos, em nome de Jesus. Irmãos, muito interessante, principalmente o final, né, desse texto que a gente leu. Né, e desde o início, né, Moisés já tinha essa preocupação, né, porque ele sabia que o povo ia entrar na terra o quê? Prometida. E ele sabia a importância das pessoas, dos pais, passar para os seus filhos aquilo, né, que ele aprendeu e aquilo que ele recebeu do Senhor, que era a sua palavra. Porque assim, a palavra, para ela ser propagada, ela deveria ser passada de geração em geração. Se essa geração hoje não falar do Evangelho, como a geração futura vai saber ou vai lembrar que existe um Deus Todo-Poderoso? Então assim, essa palavra ela vem sendo passada de geração em geração. E quando olhamos, né, as orientações aqui de Deuteronômio, né, 6, de 1 a 9, vemos o quanto é importante o cultivo da espiritualidade da família. O lar deve ser um ambiente natural para a palavra ser ensinada. Infelizmente, a gente tem transferido, né, essa responsabilidade. A responsabilidade, né, da minha filha, do meu filho, aprender a palavra do Senhor é minha. É minha. E a gente tem achado, não, está pequeno ainda, vai aprender futuramente. Ah, não, ele vai aprender na EBD, ele vai aprender lá no culto infantil, ele vai aprender lá na célula infantil. E a gente vai transferindo a responsabilidade que é nossa. A responsabilidade que é minha, eu vou transferindo para quem? Para os outros. Né? Quando a palavra, que a gente leu aqui em Deuteronômio, fala que essa responsabilidade é minha, é nossa. Ele não fala assim, ó, mande seu filho lá para a EBD, que lá ele vai aprender. Foi isso que a gente leu? Não, ele falou o quê? Ensine, você ensine o seu filho. Quando tiver o quê? Andando, quando estiver sentado, quando for dormir, quando levantar. Ou seja, o tempo todo. Os nossos filhos, irmãos, eles vão aprender aquilo que a gente passar para eles. Não somente de falar, mas principalmente de agir. Interessante, né, que nos livros de reis e crônicas, onde são narrados, né, os feitos dos reis de Israel, se você for perceber, todo o tempo, as histórias que vão falar dos reis, vão falar de quem? Eles vão falar dos seus pais. Pode perceber. Depois, se você tiver curiosidade, vai lá em Reis e dá uma olhada. Quando eles vão falar dos filhos, daqueles que são reis, eles vão falar como foi ensinado. Como o pai dele ensinou ele. Se ele foi um rei que foi ensinado, que o seu pai ensinou os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor, pode ter certeza que o reinado dele vai dar tudo certo. Mas a partir do momento que ele aprendeu de forma errada, vai ser fracasso. Então, assim, a responsabilidade nossa é muito grande. E aquilo que eu passo para o meu filho, para a minha filha, ou aquilo que você passa para o seu filho, provavelmente vai ser aquilo que ele vai ser depois. Né? Se você é um pai que realmente se preocupa, né, que você ora, que você tem um tempo de devocional com o seu filho, realmente de ensinar ele, pode ter certeza, irmãos, que você vai colher, né, algo bom. Mas se você é um pai, como eu falei, relaxado, que não está nem aí para aquilo que seu filho está fazendo, fica transferindo a responsabilidade para a escola secular ou para a escola aqui da igreja, seu filho está indo por um caminho, no mínimo, duvidoso, ou no mínimo preocupante. Né? Porque você não está cuidando da espiritualidade dele, da formação do caráter dele. E a gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque, segundo, né, os estudos, né, a formação do caráter de uma criança
ela é formada até, se eu não me engano, 6 ou 8 anos de idade. Então a gente acha que o caráter, não, minha filha só tem 6 anos, 8 anos, é criança, sabe de nada. Não, o caráter dela está sendo formado. E provavelmente o caráter dela vai ser formado até essa idade. Daí para lá, lógico, isso cientificamente falando. Só que assim, eu conheço um Deus Todo-Poderoso, que Ele pode mudar e transformar o caráter de uma pessoa. Por exemplo, eu só vim ouvir do Evangelho de Jesus, eu já era adulto. Então eu creio que eu tive meu caráter transformado. Porém, se você é um pai e não se preocupa em formar o caráter do seu filho quando é pequeno, é mais complicado. O meu caráter foi transformado, ainda está sendo transformado, felizmente. Eu já tenho aí quase 10 anos que eu me converti, e eu ainda luto contra algumas coisas. Eu ainda luto contra algumas coisas que eu tenho lutado, e talvez se meu caráter tivesse sido formado quando criança no caminho do Senhor, algumas lutas que eu luto, eu não lutava. Eu vencia com mais facilidade. E é isso que a gente tem que ter cuidado como pai. Interessante que o judeu, a criança, o homem até 13 anos e a menina até 12 anos, eles não têm responsabilidade nenhuma. Então, assim, esse período é o período que os pais usam para realmente colocar na sua mente, no seu coração, a palavra do Senhor. Então, assim, durante esse período, a criança ela vai ouvir o tempo todo do Senhor. E eles realmente aprendem. Os pais eles têm o cuidado de ensinar a Torá para os seus filhos. E eles aprendem, porque, assim, durante esse período, o tempo todo eles estão ensinando. E a gente? Será se a gente tem tido esse cuidado de ensinar a palavra do Senhor para os nossos filhos? Seja ela falada ou seja ela em atitude? Assim, eu não tive o privilégio de nascer no Evangelho. Já os meus filhos tiveram. E eu louvo a Deus pela vida da minha filha. O Davi eu não posso falar muito não, porque ele ainda tem só 2 anos. Vai fazer ainda 2 anos. Então, assim, ele é muito pequeno. Mas a Lara não. A Lara fez 10 anos. Cara, mas a Lara, ela só me dá orgulho. Ela realmente, o caráter dela foi formado de forma esplêndida. Onde eu chego, eu fico até emocionado com algumas coisas que eu ouço a respeito dela. Tanto aqui como lá na escola. Eu me lembro que no último dia de aula dela, foi bem no dia da nossa festa das células, aquela outra passada, Então, assim, a mãe dela não pôde ir lá. Ela estava aqui ajeitando, ornamentando para a festa, e eu fui lá buscar ela. E estava tendo um jantar de despedida lá, e ela é toda emotiva e já estava chorando, porque estava com saudade já dos colegas e da tia. E assim, o que eu ouvi da professora dela ali, cara, eu não me segurei não. Eu saí assim e realmente eu chorei, porque é gratificante você ouvir o que eu ouvi da professora e da auxiliar dela. E uma delas chegou a dizer assim, olha, a Lara, eu quero que a minha filha seja igual a Lara. Eu quero que a minha filha tenha o mesmo caráter que a Lara tem. E o mesmo testemunho que ela dá aqui. Mesmo sendo uma criança, ela não se deixa levar. Ela não se deixa levar. E assim, a gente não pressiona ela lá em casa. Tu não pode fazer isso. Ela automaticamente ela já sabe. Ela aprendeu o que é errado, então, meu irmão, nem adianta querer colocar na mente dela, é carnaval, opa, estou fora. E ela ainda tenta influenciar as colegas dela que não podem participar. Então, assim, ela não se deixa influenciar e ela não influencia o outro. Não, isso é errado, isso não glorifica a Deus, isso é contra a palavra de Deus. Então, ela tenta tirar aquilo que é contra a palavra do Senhor. E eu creio que isso foi formado ao longo do tempo. Ela nasceu no Evangelho, e assim, a gente luta para o tempo todo ensinar a ela que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena estar na casa do Senhor, e ela ama estar aqui. Talvez algumas pessoas não estão sabendo de quem eu estou falando, mas a maioria das pessoas conhece a minha filha.
Interessante, quando ela tinha 4 anos de idade. 4 anos. Eu vou contar outra primeiro, antes disso. Quando eu me converti mais a Simone, a minha esposa, antes da gente se converter, a gente era muito viciado em novela. Era o que a gente fazia à noite, era assistir novela. Aí ia lá por causa do meu avô, e meu avô também gosta, então a gente juntava lá e a gente ia assistir novela. Só que assim, a partir do momento que eu me converti, eu larguei logo. Tudo aquilo que eu fiquei sabendo que não agradava a Deus, eu larguei com facilidade. Só que é o seguinte, não sei se é porque eu trabalho e assim, fora, né? E a Simone, assim, ela trabalhava mais em casa. Né? Então, acho que ela sempre tinha contato com a TV, né? E aí, volta e meia, ela acabava querendo assistir a novela. E novela é coisa realmente do capeta, irmão. Tu assiste uma vez, um capítulo da novela, tu fica doido para assistir o segundo capítulo. E aquilo dali te leva a ver o terceiro, e quando você está viciado. E a Simone, no começo eu até discuti algumas vezes com ela por causa disso, porque assim, eu não queria que ela assistisse, e volta e meia eu pegava ela assistindo, né? E aquilo que eu falava, devido ser eu acho que não gerou tanto na vida dela. Mas assim, a Lara era bem pequena, não sei se tinha 3 anos, mais ou menos, e eu nunca falei isso para ela, e eu não sei onde ela ouviu isso. E ela chegou e falou para a mãe dela assim, a mãe dela estava assistindo a novela, acho aquela novela de tarde lá, vale a pena ver de novo, né? E ela falou para ela assim, mamãe, se a senhora não parar de assistir novela, você vai para o inferno. Irmãos, ela disse que regalou esse, meu Deus do céu, a menina desse tamanho, falar uma coisa dessa, e assim, não era algo que eu falava, eu nunca falei com ela para ela parar de assistir, que ela ia para o inferno, até porque eu sei que não é isso que leva a gente para o inferno. Mas a Lara, eu acho que o Senhor foi lá e usou a Lara de forma tremenda, que a partir desse dia, ela não assistiu mais, se libertou mesmo, né? E nem papo mais. Então, assim, o Senhor, Ele usa os nossos filhos, se eles forem ensinados. Né? A Bíblia fala que a gente tem que ensinar os nossos filhos quando eles são crianças, que quando eles crescerem, eles não vão se desviar, e eles não vão se contaminar com aquilo que é desse mundo. E a outra, ela tinha 4 anos de idade. E a gente estava de férias lá na casa do meu pai e da minha família, né? Infelizmente, ainda é o único que nos converteu, é meu pai. E assim, eles foram deixar umas coisas com meu pai no carro dele. Aí meu pai, na hora que entrou no carro, colocou uma música sertaneja lá. Música sertaneja e tal. Aí a Lara, 4 anos, disse assim, vovô, o senhor sabe que eu não posso ouvir essas músicas, né? Você sabe que eu sou crente. Aí meu pai ficou assim, e ela disse, pode botar música de crente aí. Eu não ouço essa música, não. Aí meu pai disse assim, não, mas eu não tenho nenhuma música de crente aqui. Ela disse, então desliga que eu não posso ouvir isso. Aí meu pai desligou na hora a música lá, né, e disse, meu Deus, uma menina de 4 anos me dando sermão, né, e ele ficou assim perplexo com aquilo, e ele falava aquilo para todo mundo, rapaz, a menina de 4 anos, né, já sabe o que é certo, e ela não se deixa contaminar. Irmãos, mas isso é a convivência, isso é o aprendizado. Então, ela, desde pequena, ela já sabia o que era uma música. Se a música glorificava a Deus ou não, ela já sabia, ela identificava na hora. Opa, essa aqui é de Deus, essa aqui não é de Deus. Ela dizia assim, essa não é de Deus, essa é de Deus. Então, assim, a gente tem, como pai, plantar isso no coração do nosso filho. A gente é cobrado pelo nosso Deus por isso. Irmãos, e quando a gente deixa de ensinar aquilo que realmente é do Senhor para os nossos filhos, quem mais vai sofrer no futuro é a gente mesmo. Assim, eu me lembro, né? Eu me lembro tanto que meu pai sofreu comigo, com meus irmãos, mas eu era o pior. Meus irmãos também não eram... O Avanço sempre foi o mais light lá de casa, foi ele, né? Eu não era gente. Então, assim, meu pai sofreu muito comigo. Só que era consequência daquilo que ele fez. Quem colocou o primeiro gole de bebida na minha boca foi meu pai, quando eu era pequeno ainda, sentado no colo dele.
E depois ele falava que era a coisa que ele mais tinha se arrependido na vida dele, era isso, porque depois eu bebia o tempo todo e aí ele não queria mais, não tinha mais jeito. Então, assim, aquilo que a gente tem plantado no coração do nosso filho, aquilo que a gente tem ensinado para ele, é aquilo que ele vai fazer no futuro. E assim, o meu pai, ele é muito feliz que a gente é crente, só não aceitou ainda, mas ele é muito feliz que todo mundo lá em casa é crente. Né? E eu me lembro que, assim, na nossa família, os primeiros que aceitaram o Senhor como Salvador foi a gente, eu, meu irmão e eu, depois o meu outro irmão. E depois de nós, começou a vir a família. Minha bisavó, antes de morrer, aceitou Jesus. Minha avó também partiu, mas aceitou Jesus. E a minha mãe e algumas tias, todos aceitaram Jesus e através daquilo que foi quebrado através de nós. E o que me levou, irmãos, até contei na última vez que eu preguei aqui, o que me levou mais a se aproximar de Deus foi justamente a minha filha, ainda na barriga da mãe dela. Eu me lembro que a pancada maior que eu recebi, né, eu estava, ainda no tempo que eu não conhecia o Senhor, e a gente estava num bar bebendo, e eu já estava para lá de Bagdá, né? E a Simone chegou e falou para mim assim, ela já grávida. Ela falou assim, é nesse ambiente aqui que tu quer criar tua filha? Ela nunca bebeu, a Simone, nunca. É dessa forma que tu vai querer que tua filha cresça? É nesse tipo de ambiente que tu vai querer que tua filha cresça? Cara, e aquilo me matou. Eu fiquei tempo refletindo naquilo, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é nesse ambiente que a minha filha vai crescer? E aquilo foi transformando meu coração, aquilo foi mudando meu coração, né, os meus pensamentos, as minhas atitudes. E até que eu cheguei ao ponto, como eu falei da outra vez, não vou contar aqui, que senão vou contar de novo o mesmo testemunho, né? Mas eu vim a aceitar o Senhor e eu sabia, né, que a minha filha ia crescer ouvindo o Evangelho do Senhor. Eu sabia que ela ia crescer ouvindo e aprendendo aquilo que é de Deus, aprendendo aquilo que infelizmente eu não tive a oportunidade de aprender quando era criança. Mas eu louvo a Deus que o Senhor, com a tua graça e infinita misericórdia, me alcançou. Esses dias eu estava até contando, não lembro para quem, né? Eu falei assim, rapaz, o Senhor deve me amar demais, porque para mim nunca ter morrido do jeito que eu era, né? E essa semana eu acabei indo trabalhar com muito sono de carro e, meu Deus do céu, só Jesus para me livrar mesmo nessa viagem. Dorme, não dorme aqui no volante. Mas o Senhor, Ele sempre tem guardado, irmãos. Pode ter certeza. Pode ter certeza que aquilo que você tem plantado, aquilo que você tem buscado, e aquilo que você tem ensinado para o seu filho, você terá uma recompensa muito grande. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas, né, que essa palavra tem levado você a refletir, tem levado você a pensar, ou você a repensar naquilo que você tem feito, naquilo que você tem deixado de fazer, ou naquilo que você não recebeu, mas porque você não recebeu, você não vai passar. Irmãos, aquilo que eu não recebi, eu quero passar. O amor do Senhor por nós é algo que nos constrange. E o mesmo amor que eu fui alcançado, eu quero que você seja alcançado. Né? Nós temos que ter um amor pelo outro de forma como que se a gente se amasse. Né? O Senhor diz que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, assim, aquilo que o nosso próximo tem passado de dor, meu irmão, a gente tem que passar também. A gente tem que passar junto. Né? Porque é assim o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é isso. Irmãos, o melhor lugar para se ensinar, né, a palavra do Senhor, como eu falei, é no nosso lar, é na nossa casa, é na convivência
com os nossos filhos. É na convivência com o nosso próximo. E o melhor método de ensino está baseado lá em Mateus 28, 20. Que foi o mesmo método que Jesus ensinou os seus discípulos. Nós pais, somos os responsáveis pelo discipulado dos nossos filhos. A gente não pode transferir aquilo que é nosso para o outro. Eu sou responsável, a Simone é responsável pelo discipulado da Lara e do Davi, pelo ensinamento da Lara e do Davi. Você é responsável para ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Não transfira para o outro. Não transfira para o outro. Você é responsável por isso. E como eu falei, irmãos, o melhor método, que está baseado lá em Mateus 28, 20, que foi o mesmo método, né, que Jesus ensinou para os seus discípulos. A palavra do Senhor, ela não era só para ser anunciada e falada, mas era para ser vivenciada. E assim foi. Jesus, ele não sentou lá no trono, quando ele estava aqui na terra, e deu só ordens, não. Foi isso que ele fez? Não, meu irmão. O tempo todo, Jesus, ele fazia as coisas na prática. Ele ensinava na prática. O tempo todo, ele falou, não tenho tempo para descansar. E por onde ele passava, ele ia ensinando a palavra do Senhor. Aonde ele passava, ele ia curando, ele ia transformando e ensinando os seus discípulos a fazer o mesmo. Ele foi o maior exemplo de oração. Será que seu filho tem orado? Ele tem visto você orar? Quanto tempo eu tenho investido de oração pela vida do meu filho? Quanto tempo nós temos investido de oração na vida do nosso filho? Jesus, irmãos, ele foi o maior exemplo disso. Ele orava o tempo todo, e ele dava exemplo, ó, temos que orar. E ele ia orar, os discípulos às vezes dormia lá, né? Não aguentava orar com ele. Mas o nosso filho só vai orar, o meu filho, a minha filha só vai orar se ela me ver orando. Ela só vai pagar as contas dela se ela souber que eu pago as minhas. Ela só vai amar o próximo se ela ver que eu amo o próximo. Ele só vai trabalhar na obra do Senhor se ele me ver trabalhando na obra do Senhor. Ele só vai amar o Senhor se ele ver eu amando o Senhor. Então, nossos filhos são assim, eles se espelham na gente. E quando eu faço algo errado, irmão, pode ter certeza que o meu filho vai fazer algo errado também. Porque eu aprendi com meu pai. Eu vi meu pai fazendo aquilo errado, eu digo, opa, esse negócio aqui deve ser bom, porque ele faz, acho que eu vou fazer também. E acabei fazendo, e acabei me magoando ele depois, magoando a minha mãe, magoando a Simone, muitas das vezes, magoando tanta gente. Mas por quê? Porque fui ensinado de forma errada. E assim, tudo que você aprende de forma errada, para você mudar é muito difícil. Eu me lembro assim que no começo do meu casamento, por exemplo, assim, a família da Simone é uma família que todo mundo fala baixinho, aquela coisa e tal. A minha família não, todo mundo fala alto. E assim, quando eu falar, parecia que eu estava falando num tom de ignorância, né? Então, tudo que eu ia falar com ela, para ela eu estava brigando. Eu disse, não, moço, não estou brigando não, é porque é o jeito que eu falo. Só que para ela não aceitava aquilo, eu tive que mudar. E assim, eu mudo até hoje, vem enquanto eu ainda falo um pouco alto. Mas por quê? Porque eu fui ensinado, eu vi aquilo acontecer. E tudo que você aprende de errado, irmão, para você mudar é complicado. É por isso que muita gente não quer aceitar o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque foi ensinado que beber é bom, foi ensinado que fumar é bom, foi ensinado que ir para as baladas é bom, foi ensinado que isso e aquilo, foi ensinado que namorar com 4, 5 é bom. E para tirar isso, é complicado. Foi ensinado assim. Ninguém muda, mesmo que a pessoa se converta, irmãos, a gente tem que ter paciência. E assim, algumas pessoas, alguns cristãos e algumas igrejas
quero que a pessoa mude assim de uma noite para o dia. Não, não é assim não. Mesmo eu me convertendo, mesmo eu me entregando para o Senhor, algumas coisas eu vou mudando aos poucos, com a convivência, e aprendendo na palavra, e automaticamente o Senhor vai mudando, vai moldando o nosso caráter. Mas isso requer tempo, porque a gente não investiu da forma correta no passado, e agora está colhendo tudo errado no futuro. Então você que é pai, você que é mãe, você que ainda vai ser mãe, você que ainda vai ser pai, reflita e pense no que você vai investir na vida do seu filho, no que você vai plantar no coração dele, se você vai plantar a palavra de Deus ou se você vai plantar as coisas desse mundo. Se você plantar no coração do seu filho a palavra de Deus e o amor pela palavra de Deus, eu tenho certeza que ele vai ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Agora, se você plantar no coração do seu filho o DNA errado que você recebeu e agora porque recebeu tem que passar, meu irmão, eu tenho uma notícia muito ruim para você. Você vai sofrer no futuro. Então reflita, pense, realmente conheça a palavra do Senhor, conheça mais de Deus e passe aquilo que você tem conhecido para o seu filho. Quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, olha a benção aqui, ó. Quando estiver andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, o tempo todo. O tempo todo ensine. E é isso, né, que a gente vai colher, né, no futuro, porque a gente plantou o que é correto. E quando a gente planta aquilo que não é correto, a gente vai sofrer como pai. E você que está sofrendo e está refletindo nessa hora que fez tudo errado, ainda dá tempo de você mudar. Assim como deu tempo de eu mudar a minha história. Assim como deu tempo, né, do meu pai parar de sofrer por causa da gente, de perder as noites de sono dele. Entregue-se ao Senhor. Entregue a sua vida, a sua casa, né, o seu viver ao Senhor. Só Ele, né, pode mudar a história, né, da sua vida. Irmãos, quando você ensina para o seu filho aquilo que é correto, vai ser multiplicado na geração futura. Se não tivesse gente, não tivesse pessoas que tivessem adquirido isso e passado, talvez a gente não estaria aqui. Talvez a gente já teria sido consumido, talvez a gente já teria morrido. Mas geração após geração tem pessoas que têm entendido isso, têm passado isso para os seus filhos, e têm passado isso de geração em geração, e chegou e alcançou até nós. E se você ainda não foi alcançado por essa graça do Senhor, reflita naquilo que o Senhor quer para a tua casa. Reflita naquilo que o Senhor quer para a tua família. Eu conheço muita gente aqui que é pai, que é mãe. Alguns estão grávidas, né? E é interessante, irmãos, desde a gravidez, você que é mãe, você que é pai, já realmente consagrar o seu filho ao Senhor, já orar pela vida dele, orar pelo futuro dele, orar até mesmo pelo futuro esposo e esposa. A Simone, eu fico complicado para orar isso aí, mas a Simone já ora. Eu fico bolado de orar esse negócio de marido da Lara. É complicado, né, para mim, mas a Simone já ora. Não, é o correto, é a gente já colocar realmente a nossa família naquilo que realmente vai edificar a vida dele no futuro. Amém? Curva a sua cabeça, a gente vai orar nessa hora. Espero que você tenha entendido a palavra do Senhor nessa noite. Vamos orar nessa hora. Queria pedir que a igreja estivesse orando.
Assim, a palavra, né, foi lançada, foi falada, foi ministrada. Sabemos que tem pessoas aqui que ainda não teve esse privilégio, né, de ter um encontro verdadeiro com o Senhor, e que tem vivido longe de Deus, e que tem gerado, ou que tem ensinado os seus filhos longe do Senhor. Mas nessa noite, meu irmão, você tem a oportunidade, né, de mudar a história da tua vida, de mudar a história da tua casa, de mudar a história da tua família, de mudar a história do teu filho. Eu queria fazer um convite muito especial para você nessa noite que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Nessa noite você tem a oportunidade de fazer essa aliança com o Senhor. Se nessa noite você entendeu que necessita, né, de mudança, que necessita, né, de transformação e de um novo rumo para a sua casa, para a sua família, você levantando uma das suas mãos, você vai dizer assim: eu quero. Eu quero mudança na minha casa, na minha vida, na minha família. Se você entendeu nessa noite, né, levante uma das suas mãos, a gente vai orar. A gente vai orar pela sua vida. Se tem alguém aqui nessa noite que entendeu e que quer realmente mudança, que quer agora caminhar, não mais só, porque é difícil, irmão, mas se você quer caminhar agora com o Senhor e dar um novo rumo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, você levantando uma das suas mãos e está dizendo assim: eu aceito o Senhor como Salvador. E a gente vai estar orando pela sua vida, e a gente vai estar orando, né, para que o Senhor mude a história da tua casa e da tua família. Quem me conhece sabe, né? Eu não sou de insistir muito. Sabemos que o Espírito Santo de Deus é que convence, né? A gente só é usado para falar, para anunciar aquilo que é de Deus. E o desejo do nosso coração é que você tenha uma outra oportunidade de entregar a sua vida realmente para o Senhor. E de ter sua vida transformada e a sua casa transformada. A nossa oração é essa. E assim, eu sei que aqui tem muito pai, muita mãe, né? E eu quero também lançar um desafio para você. Você que não tem realmente sido exemplo como líder espiritual da sua casa, como responsável pelo ensinamento do seu filho naquilo que ele deve fazer. Eu queria convidar que você viesse aqui na frente, se você quer tomar essa decisão de a partir de hoje ser um melhor pai, uma melhor mãe, de realmente ensinar o seu filho enquanto você estiver andando, ao deitar, ao levantar. Se você quiser realmente fazer esse compromisso, né, com o Senhor, de ser bênção na vida do seu filho, da sua família, vem aqui na frente que a gente vai orar por você. Eu sou o primeiro a estar aqui. Eu sei que eu necessito, eu sei que eu preciso o tempo todo de ser um melhor pai, de ser um melhor filho, né, de ser um melhor esposo. Eu sei que eu preciso. E se você acha que precisa, vem aqui que a gente vai orar. Cara, a gente necessita todo dia da graça do Senhor. E se você quer filho, e que tem
vivido de forma diferente. O seu pai ainda não aceitou Jesus, sua mãe ainda não aceitou Jesus, e você quer ser, né, esse filho que vai realmente mudar a história da sua família. Vem aqui que a gente vai orar por você. O Senhor nos usou para ser bênção na vida da nossa família. E eu tenho certeza que Ele vai usar você para ser bênção na vida da sua família. Cadê o pessoal do louvor?